Bom, o Evaldo, quando ele fez o convite pelo vídeo, ele retoma um clássico freudiano, né? Porque falar em função paterna, e vou falar para vocês, desde o vértice, o que eu entendo que a psicanálise, que o pensar freudiano em especial, pode nos contribuir, nos ajudar para atender a complexidade, a dramaticidade, as questões extremamente trágicas que envolvem principalmente o déficit ou a falência da função paterna. Nós temos dois grandes textos freudianos que são textos básicos quando se fala em função paterna. Um deles, o Evaldo já citou no vídeo, chamando para a roda de conversa, que é justamente Totem e Tabu. Então, para a gente poder conversar sobre essa questão, eu vou conversar algumas coisas com você sobre Totem e Tabu e vou conversar sobre narcisismo. Esses dois textos, na minha compreensão, eles vão nos dar algum subsídio para entendermos onde vamos falar, de um lado, como se estrutura a função paterna, e de outro lado, que é um pouco causa ou consequência, como é que o filicídio, que o Evaldo fala, que o Evaldo citou Raskovich, que é um clássico na América Latina, e em termos da psicanálise mundial, o Raskovich realmente é o primeiro sujeito que passa a trabalhar sobre esse tema, né? Fazendo um pequeno assinalamento. A questão do filicídio no meio psicanalítico, ela é tão obscura que o Raskovich já fala isso desde 75, no mínimo. Acho que o livro dele sobre o filicídio acho que é 75, e nós estamos em 2020, e a temática do filicídio é uma temática que a gente transita sobre ela, conversa sobre ela, mas ela desliza. Ela desliza porque ela implica a ação filicida que todos nós temos. A letra da música do Lenine, Relampiano, ela é belíssima, né? Ela é muito instigante e ela vai falar de um fenômeno que aqui no Brasil existe desde a história do Brasil. A história social da infância, ela é uma história marcada por essas crianças e adolescentes que vivenciam as ruas, né? Nós falamos do fenômeno de crianças e adolescentes em situação de rua, né? Porque elas não são crianças de rua, elas não nasceram nas ruas das cidades, elas são expulsas de alguns lugares e estão hoje nessa situação de rua. Mas isso é histórico, né? Então é preciso a gente falar disso. A própria história social da infância, ela tem essa expressão. Desde a abolição, né? Os filhos e filhas dos escravos, que também se tornam livres sem política pública e vão para as ruas, né? E já ali sofrendo diferentes formas de violência. Eu falava em outro vídeo que nós vivemos sobre a influência da deusa grega Íbris, que é a deusa da insolência, da arrogância, da violência. Mas essa deusa também é a deusa do excesso. Nós vivemos um momento do excesso. E eu só queria caracterizar o excesso de lives. Um tempo de excesso nos traz a sensação de que nós não acompanhamos o processo. É impossível você acompanhar e ver todas as lives que você achou interessante, que você achou que devia ver. Algumas até você gravou para ver depois. Viu muito poucas. Então isso nos obriga a lidar com a falta. Isso nos obriga a lidar com o que eu não posso fazer. Porque eu não posso fazer tudo. Então, nesse sentido, isso nos obriga a selecionar, a escolher. E isso não é ruim, isso é bom. Nós precisamos escolher. Nós precisamos saber escolher. Então, na verdade, eu queria dizer que estes fragmentos que vocês viram da roda de conversa sobre função paterna apontam de que esta live vocês devem escolher ver ou rever. Foi um momento importante. Inácio Paim e Valéria Nepomuceno nos trouxeram uma visão muito necessária, mas muito instigante da nossa realidade e como nós lidamos com os nossos adolescentes e como nós lidamos com os filhos, como os cuidadores e os pais lidam com os filhos em relação a assumir a função paterna e o cuidado desta nova geração. Então eu quero convidá-los a ver ou a rever esta roda de conversa
que foi tão importante, essa 13ª roda de conversa da Estação Agreste, que aconteceu no dia 9 de julho de 2020. Vejam, ou revejam, porque eu acho que é um momento de reflexão e um momento importante para rever teoricamente e entender melhor a prática e o que acontece nos dias atuais. Vão lá no YouTube, no canal da Estação Agreste e vejam ou revejam esta roda de conversa. Este é meu convite.